sonhar, querer e desejar. A vontade de alcançar status e poder faz parte da vontade humana. Realizar tudo isso não é errado. Você tem o direito de sonhar e desejar o que quiser. Mesmo que muitas vezes as pessoas usam das maneiras erradas para fazerem isso. Estudos comprovam que o desejo de almejar um futuro melhor nos dá forças para alcançar nossos objetivos futuros. Muitos pensam e desejam conquistar um curso superior em medicina, engenharia ou direito. Você já deve ter visto um carro com a seguinte frase: medicina por amor. Muitas vezes não é esse o motivo. Já estive com uma pessoa que só estava fazendo medicina por status e poder futuro. Outros são mais modestos e apenas querem uma boa vida estável. Um bom salário, às vezes se conformando com 3.000, uma casa própria e um carro. Muitas vezes, queremos coisas de que nem precisamos. Meu sonho é crescer este canal um dia, mas, para isso, você precisa deixar o like e se inscrever. Mas me conta, qual é o seu sonho? Ser rico? Ter poder? Ser amado? Ter uma família? Ser famoso? Ou mesmo se casar? Não importa, a nossa natureza é ingrata. O problema não é sonhar, e sim reclamar do que nós ainda nem temos. Imagine se você nascesse rico, com fama e poder, se casasse com a pessoa mais linda que amasse, tivessem uma família perfeita, mas, depois descobrisse que iria desejar nunca ter nascido, entrando em um estado de destruição profunda. Os antigos gregos contavam uma história que há muitos anos no passado existia um príncipe que foi deixado por seus pais, mas conseguiu dar a volta por cima. E isso nunca deveria ter acontecido. Seria melhor ele ter, ali mesmo, vai por mim, esse príncipe devia ter. Essa história é considerada a maior tragédia da Grécia Antiga. E não é qualquer tragédia, ela impacta até os dias de hoje. Vai por mim, se você não ficar assim, você tem sérios problemas. Ela reflete o lado mais sombrio e cruel da humanidade. Hoje, vou contar a vocês essa tragédia, a história desse príncipe. No Monte Citerão, entre Tebas e Corinto, com os pés amarrados, um bebê tebano deve ser deixado ali para perecer. Essa era uma história contada por Sófocles, que era um dramaturgo da época. Já o filósofo Aristóteles a considerou como a mais perfeita obra grega. A história conta que em Tebas existia um rei, chamado Laio, e sua jovem e bela rainha, Jocasta. Eles eram os governantes rei e rainha de Tebas. Jocasta estava muito feliz porque estava grávida do primeiro príncipe. Um dia Laio teve um sonho que o deixou sem dormir por dias. Um sonho que ele não soube explicar. Então o rei enviou um dos seus servos ao oráculo de Delfos para que ele pudesse decifrar esse sonho e revelar o que significava esse tal sonho. Mas o que o oráculo revelou foi uma profecia terrível. Laio, o rei, seria morto pelo seu próprio filho, o príncipe de Tebas, e a rainha Jocasta, mãe do príncipe, seria tomada como sua própria esposa por ele, e dessa relação teriam 4 filhos, o que resultaria no fim da linhagem real que dominava a cidade de Tebas. Gente, isso é uma coisa, como é que eu posso dizer, absurda, pelo menos para mim é, um filho mandar de arrasta para cima o seu velho, e com sua própria mãe ter relações. Você sabe do que estou falando. O rei Laio não poderia imaginar que seu filho iria fazer isso com ele, e muito pouco que outro homem beijaria sua esposa, e pior, esse homem seria seu próprio filho. Então Laio decidiu dar um fim à vida de seu filho. Fico aqui imaginando, mesmo que tivesse essa profecia, a rainha deve ter ficado muito triste com essa ordem do rei, já que as mães têm um afeto maior que o pai com o filho, e isso é comprovado pela ciência.
Mesmo ela sendo a rainha, ela não poderia fazer nada contra as ordens do rei, só aceitar. Estamos falando da antiga Grécia. Você pode até dizer que Laio também ficou triste, mas você vai ver que não. Mas o rei Laio e Jocasta nunca manchariam as próprias mãos, então o rei mandou perfurar os tornozelos e entregá-lo a um servo para que fosse abandonado na montanha de Citerão, amarrado pelos pés onde deveria. No entanto, o servo não teve coragem e o entregou a um pastor que passava por ali. Esse pastor levou a criança ao seu rei Pólibo e à rainha Mérope de Corinto, que não poderiam ter filhos. Eles o criaram como seu próprio filho, príncipe de Corinto, com muito amor, e deram o nome à criança de Édipo. Durante um banquete, o príncipe de Corinto ouviu um rumor de que ele não era filho biológico de Pólibo e Mérope. Isso o magoou profundamente, e colocou uma dúvida em sua cabeça, que o fez buscar a verdade sobre sua origem. Seus pais até disseram para Édipo não dar ouvidos a histórias de bêbados, mas isso não saiu de sua cabeça. Então Édipo foi até alguém que diziam saber as respostas para tudo, o oráculo de Delfos. No entanto, em vez de receber uma resposta sobre ser filho ou não dos reis de Corinto, o oráculo lhe deu uma terrível profecia. Você matará seu pai, e esse casará com seu moi. Esta profecia assustadora colocou Édipo em desespero. Ele ama seu pai Pólibo e sua mãe, Mérope. Então, para que essa tragédia não aconteça, Édipo decidiu ir embora de Corinto para nunca mais voltar. Então o príncipe sai sem um rumo pela Grécia. Uns dizem que provavelmente ele estava indo para Atenas, já que Tebas muitas vezes era inimigos de Corinto, mas primeiro teria que passar por Tebas. Isso eu não sei, mas ele provavelmente iria para bem longe de Corinto. Certa manhã, Édipo viajava sozinho por uma estrada estreita. Ao chegar a uma encruzilhada isolada, encontrou uma carruagem rica e luxuosa que bloqueava o caminho. Dentro dela estava o dono dessa comitiva, acompanhado por alguns guardas-costa. A estrada era estreita, e ambos dos viajantes queriam passar primeiro. Édipo, cansado, pediu passagem educadamente, mas os homens responderam com arrogância para sair da frente. O dono da carruagem, ofendido pela ousadia de Édipo, ordenou que seus guardas o jogassem para fora da estrada. Édipo, sendo um homem forte e orgulhoso, reclamou da atitude rude do homem e de seus homens. O homem, por ser rico e poderoso, considerou a reclamação de Édipo uma afronta. Nunca deixaria um andarilho falar assim. Então os guardas sacaram suas armas e atacaram. Édipo, como um grande guerreiro, lutou contra os guardas. No meio da confusão, o homem desceu da carruagem e, enfurecido, juntou-se ao combate. A batalha foi intensa, e em um momento, Édipo acabou matando todos os guardas e o homem rico. Após esse evento, Édipo continuou sua jornada. Alguns dias, por ironia do destino, ele chega à cidade de Tebas, sua cidade natal, só que ele não sabe. Acredito que você já até deve saber aonde isso vai acabar. Tebas estava sendo atacada por uma poderosa esfinge. As esfinges são criaturas mitológicas com corpo de leão, cabeça de gente e asas de pássaro. Elas fazem enigmas, e quem não consegue resolvê-los, é comido. Para quem conseguisse vencer a esfinge, a recompensa seria se tornar o rei de Tebas, entregue pelas mãos de Creonte, o então líder de Tebas, e a mão da rainha viúva do antigo rei de Tebas, Laio. Jocasta, irmã de Creonte, Édipo consegue resolver o enigma, libertando a cidade da esfinge. Assim se tornando o rei da cidade Tebas, e ganhando a mão da rainha. Jocasta é descrita como uma mulher muito bela, a mais bonita da Grécia. Ela é uma mulher madura e atraente. Na verdade, sua beleza é uma das razões pelas quais Édipo se apaixona por ela, e o mesmo de Jocasta, que se apaixona por Édipo, que era um belo e atraente jovem.
O rei Édipo e a rainha Jocasta tiveram 4 filhos: Polinices, Eteocles, Antígona, Ismene. 2 meninas e 2 meninos. Eles viveram felizes por uns bons anos, mas, após 15 anos, uma praga atingiu Tebas. O povo buscou a ajuda do rei para resolver o problema da praga em suas terras. Édipo sente a responsabilidade de descobrir a causa dessa praga. Então, o rei vai consultar novamente o oráculo de Delfos em busca de orientação sobre como lidar com essa praga assola Tebas. O oráculo revela a Édipo que tem um assassino em Tebas e a praga é o resultado de um crime não resolvido, o assassinato do rei anterior de Tebas, Laio. Todos acreditam que o rei Laio foi assassinado por ladrões quando viajava. Édipo iniciou uma investigação para descobrir quem matou o antigo rei. Até porque ele queria fazer isso por Jocasta, que ficou esse tempo todo sem respostas do que aconteceu com Laio. Então Édipo fez um pronunciamento público: o assassino será duramente punido e expulso da cidade de Tebas. Então Édipo manda chamar um sábio vidente, conhecido por ver além da vida mesmo sendo cego, Tiresias, e revelar a identidade do assassino de Laio. Quando Tiresias chega, ele diz que Édipo não deveria ter feito aquele pronunciamento, e aponta sua bengala e diz: o assassino que Vossa Majestade tanto procura está na frente dessa bengala. Édipo pergunta se é uma brincadeira, mas o velho insiste. O rei se enfurece e o acusa de traição, que ele e seu cunhado Creonte estão tentando derrubá-lo. E manda retirar Tiresias do salão. O velho vidente sai, mas não sem dizer a Édipo: do mesmo jeito que estou saindo, você também sairá, majestade. As revelações que o vidente fez plantaram as sementes da dúvida e desconfiança na cabeça Édipo. Jocasta tenta até que acalmar Édipo, dizendo-lhe que as profecias não devem ser levadas a sério, e conta uma história sobre a profecia de Laio, na qual ele seria morto pelo seu próprio filho. Ela explica que Laio foi morto por bandidos em uma encruzilhada, e não por seu filho, que foi abandonado para morrer por Laio, e talvez isso foi um castigo pelo que fizemos. Isso colocar um pouco de paz em Édipo, mas ele fica pensando na criança que foi deixada. Um mensageiro chega de Corinto para informar ao rei que Pólibo tinha falecido. Édipo chora, e fica muito triste e um pouco aliviado, porque isso significa que a profecia do oráculo estava errada. Mas durante uma conversa, o mensageiro revela a Édipo a verdade, que ele não é filho biológico de Pólibo e Mérope. E conta que encontrou Édipo quando ainda era um bebê e o entregou ao rei e à rainha de Corinto, pois eles não poderiam ter filhos. Ele ficou muito triste, mas Jocasta tenta o confortar e Édipo sente um sentimento diferente. Então o rei decide investigar o paradeiro do filho de Laio e Jocasta, e saber o que realmente aconteceu. Uma grande aflição esmagava seu peito, consumindo a cada dia. Édipo perguntou a Jocasta para quem o rei Laio e ela entregaram o seu filho, e descobre sobre o servo. Ela até pergunta se Édipo desconfia que o príncipe pode ter sobrevivido. Édipo manda chamar o servo que havia recebido o bebê de Jocasta. O servo confirma que o filho de Laio foi de fato deixado para morrer, a mando do próprio Laio, mas ele não teve coragem de fazer nenhum mal à criança, porque não era um monstro. E disse que entregou a criança a um homem de Corinto, e soube que esse homem entregou o bebê aos reis de Corinto, que não podiam ter filhos. A criança foi criada como filho desses reis. Com isso, a ficha de Édipo finalmente caiu, e na hora se lembrou das palavras do oráculo: você matará seu pai, e se casará com sua mãe, e serão uma família. Então, após essa revelação que caiu como uma rocha sobre Édipo, ele entrou em desespero, sem saber o que fazer, porque agora sabe que ele é o filho da profecia de Laio e Jocasta, e que de fato matou seu próprio pai e se casou com sua mãe, e ele nunca tinha escapado dessa maldita profecia, e grita que preferia ter morrido naquele
monte amarrado do que viver com a dor do peso desse fardo. Como vai olhar para Jocasta e seus filhos agora, irmãos? Então Édipo, agora com um fardo tão grande nas costas, vai contar a Jocasta a pior notícia que poderia dar, que eles são mãe e filho. Mas já era tarde demais, e Jocasta já sabia. Ela já desconfiava desde o dia em que Édipo perguntou a quem seu filho foi entregue, e não suportou a dor de saber que Édipo era seu filho falecido e agora vivo, a quem se entregou em corpo. Ela pegou uma corda, amarrou no pé de uma janela e lá mesmo se. Édipo agora pode entender que sentimento era aquele que ele sentia toda vez que Jocasta o consolava, ou dava apoio. Não era paixão, e sim o amor materno. Édipo não suportaria essa dor, então pegou 2 pregos. Para nunca mais enxergar o que tinha feito, arrancou suas vértices e saiu como um mendigo de Tebas. Após furar seus olhos, foi acompanhado e cuidado por sua filha Antígona. Ela decide acompanhar e cuidar de seu pai cego. Ela nunca o deixaria sofrer mais do que está sofrendo. Antígona o guia durante seu exílio, viajando com ele e o proporcionando apoio emocional. Édipo e Antígona chegam a Colono, uma aldeia próxima a Atenas. Lá eles encontram o rei de Atenas, que oferece hospitalidade e proteção. Eles encontram lugar de descanso final sob a proteção de Teseu, o rei de Atenas. Édipo morre em Colono, e Teseu garante que ele receba um enterro digno, cumprindo uma profecia que dizia que o local de sua morte traria proteção e bênção à terra que o acolhesse. Antígona, demonstrando grande devoção e coragem, foi quem cuidou de seu pai após ele cegar-se e sair de Tebas. Ela o acompanhou em seu exílio, mostrando-se uma verdadeira filha dedicada. Essa é uma história emocionante e também triste, porque para mim Édipo, Jocasta e Laio não tinham culpa nos seus destinos. Mesmo que o rei Laio não seja o mais bondoso rei, Jocasta, além de sofrer com a morte de seu filho, que achava estar morto, descobri que era seu marido, e Édipo fugiu tanto dessa maldição, e o que aconteceu foi ela o levar cada vez mais para perto do seu fim. Fico imaginando que Édipo deve ter ficando lembrando de tudo o que aconteceu, dos seus pais de Corinto, de seus dias felizes com seus filhos e de Jocasta pendurada em uma corda. Isso deve ter o atormentado até seus últimos dias. E sua filha que não o abandonou. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, não quis deixar Édipo sofrer mais do que já tinha sofrido. Você já conhecia a história O Mito de Édipo? Existem várias versões dessa história e essa foi uma junção e pesquisa feita sobre essas histórias, momentos hipotéticos. Mas comenta aí o que achou dessa história, e se foi justo o final trágico de Édipo e Jocasta. Coloca também se você quer que eu conte o que aconteceu com cada um dos filhos de Édipo e Jocasta. Você vai se surpreender com o que aconteceu com cada um deles. Não esqueça o like e se inscreva no canal. Ah!